5 Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 778. Invasão? Errado. Isso é chamado de visita inesperada. Autor: o próprio Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Ela me disse para lidar com eles, mas isso é impossível. Thanatos pensou enquanto observava Nix, Afrodite, Scatarce e Morgana à distância. Depois de governar por muito tempo, Perséfone ganhou uma perspectiva melhor das coisas. E durante todo esse processo de evolução, Thanatos sempre esteve ao seu lado. Pode-se dizer que ele testemunhou o crescimento da deusa até se tornar uma rainha esplêndida. Atualmente, como a personificação da morte dos deuses gregos, Thanatos tornou-se o subordinado mais confiável de Perséfone. Qualquer problema que a rainha do submundo encontrasse, ela enviaria a Thanatos, junto com vários outros subordinados, como as fúrias e os novos servos que ela criou usando as almas dos condenados. Na maioria das vezes, Thanatos assumia uma postura proativa e eliminava a ameaça, mas essa ação era impossível diante dos seres que estavam diante dele. Se não fosse por quem ele era, Thanatos tinha certeza de que já teria sido descoberto. Novelusb.com. Seus pensamentos foram interrompidos quando sua mãe virou a cabeça para ele e olhou para ele. A mulher sorriu levemente e continuou seguindo Scatarce. Sim, ela me viu. Thanatos gemeu internamente, irritado. Embora ele tenha crescido na divindade e se tornado um deus, ele ainda não conseguiu enganar os sentidos de sua mãe ou de seu pai. Esse fato o deixou extremamente frustrado. O que devemos fazer? Matá-los é impossível. Estamos lidando com um matador de deuses, uma deusa primordial, a deusa da beleza de um ex-general dos demônios aqui, falou Hipnos. Não estou interessada nos outros. Só quero minha mãe, disse uma mulher alta com longos cabelos negros, olhos negros como pura escuridão, pele cinza e várias tatuagens tribais escuras movendo-se em seus braços. Esta mulher era Nêmesis, a personificação da vingança na mitologia grega. Nossa mãe já nos encontrou, disse Thanatos. Sério? Ótimo, eu deveria ir atrás dela. Nêmesis começou a falar, mas foi interrompida por seu irmão. Nêmesis, Thanatos falou com uma voz severa que congelou a mulher. Ser paciente. Tudo bem, ela cruzou os braços e virou o rosto. Apesar de não gostar do irmão na maior parte do tempo, Nêmesis ainda o respeitava. Afinal, entre seus irmãos, ele sempre esteve presente durante toda sua existência imortal. Isso era motivo suficiente para ouvi-lo. Na maior parte do tempo. Sim, como a deusa da vingança, ela era extremamente volátil, especialmente quando se tratava dos alvos de sua vingança. Como sua mãe não a visitava há muito tempo, atualmente 365 milhões de dias e contando, Nêmesis estava cheio de sentimentos vingativos em relação a ela. É verdade que nunca foram uma família normal, afinal, eles eram deuses, mas a mãe deles não poderia conversar com ela de vez em quando. Nêmesis se perguntou o que havia acontecido entre sua mãe e seu pai para que sua família, antes próxima, desmoronasse daquele jeito. Há milhares de anos, eles viviam anormalmente e eram uma família muito unida, mas tudo começou a deteriorar-se quando a relação entre Nix e Erebus azedou. Até hoje, nenhum dos irmãos sabia o que causou tal separação. Eles nunca mencionaram o assunto para ninguém fora da família e, por causa disso, a maioria dos deuses gregos não sabiam que os deuses primordiais Nix e Erebus não estavam mais juntos. Agora que ela estava um pouco mais calma e pensando nisso, Nêmesis se perguntou por que sua mãe estava ajudando esses mortais. Por que minha mãe está com eles? Nêmesis perguntou, mas foi completamente ignorada por Hipnos e Thanatos, que já conversavam há algum tempo enquanto ela se perdia em seus próprios pensamentos. A rainha foi clara e específica. Ela disse, lide com eles. Isso significa que ela deixou a decisão inteiramente em minhas mãos, Hipnos. Eu sei disso e é por isso que estou perguntando o que devemos fazer. Lutar contra eles é impossível. Não vejo como posso derrotar minha mãe. Sem mencionar a maldita Afrodite e seu feitiço irritante, disse Hipnos. A prioridade aqui é descobrir por que eles estão no submundo grego, disse Thanatos. Só devemos lutar se necessário. É muito raro ver você tomando uma decisão pacífica, irmão. É quase como se você estivesse com medo, perguntou Nêmesis. Eu sou a morte encarnada, não sinto medo. Hipnos estremeceu com as palavras de seu irmão.
Observando a estranha reação de seu irmão, Thanatos perguntou: o que aconteceu? Não é nada. Só tive um mau pressentimento quando você disse essas palavras, disse Hipnos. Thanatos e Nêmesis ficaram em silêncio. Como irmãos, eles sabiam muito bem que os instintos de Hipnos eram muito precisos. Eles não sabiam exatamente quando tudo começou, mas sabiam o que causou esse aprimoramento em seus instintos. Morfeu, um dos 1000 filhos de Hipnos, tornou-se a personificação dos sonhos. Quando esse filho específico de Hipnos cresceu e despertou a divindade dos sonhos, os instintos de Hipnos tornaram-se muito mais aguçados, como um sexto sentido. Essa característica foi compartilhada, mas ainda mais avançada, por Morfeu. Eles não sabiam o que causou essa mudança. Afinal, as habilidades dos deuses eram individuais para cada um deles. Cada um deles era único. O fato de Hipnos ter esse sexto sentido não fazia sentido algum. Era como se Hipnos e Morfeu estivessem ligados por um relacionamento muito além de pai e filho, mas como duas entidades iguais. A razão pela qual pensaram assim foi porque Morpheus era basicamente uma cópia de Hipnos. Era como se estivessem olhando para um irmão gêmeo há muito perdido. Outra coisa estranha era que Morfeu não tratava Hipnos como pai, mas como igual. Thanatos e Nêmesis sempre tiveram dúvidas sobre Morpheus e Hipnos, mas nunca se aprofundaram no assunto. Afinal, não era problema deles. Cada um dos filhos de Hipnos tinha sua própria responsabilidade. O que exatamente você sentiu, Hipnos? Nêmesis perguntou. HMM. Eu senti que Thanatos iria se arrepender amargamente das palavras que ele disse e, por algum motivo, eu também estaria envolvido, disse Hipnos. Nêmesis assentiu. Ela olhou para Thanatos e declarou: você está ferrado. Thanatos realmente não tinha argumentos para contestar essa afirmação. Não houve coincidências quando se tratava de deuses. Há muito tempo, todos os irmãos aceitaram que Hipnos e Morfeu tinham alguma capacidade profética de pressentir que coisas ruins estavam por vir, seja para eles próprios ou para as pessoas ao seu redor. Se ele dissesse que sentia que algo iria acontecer, provavelmente aconteceria. Afrodite, Scataste começou. Sim. Hostiles às 6 horas, 2. Errado, 3 seres. Afrodite estreitou os olhos e expandiu seus sentidos divinos, mas não conseguiu encontrar nada. Tem certeza? Afrodite perguntou. Você duvida de mim? Claro que não. Afrodite levou um momento para responder. Ela não queria subestimar Scataste ou algo parecido, mas ela era uma deusa, uma titã. Seus sentidos eram muito fortes e poucos seres conseguiam se esconder dela. E o que foi Scataste? Ela era apenas uma nobre vampiro. Poderoso, claro, mas ainda assim imortal. A noção de que Victoria era semelhante nunca passou pela cabeça de Afrodite, apesar do fato de lhe ser apenas um vampiro nobre. Inconscientemente, ela o estava colocando no mesmo nível dos deuses. A hesitação de Afrodite foi tudo que Scataste precisou para entender que ela estava realmente duvidando dela. TSK, é por isso que não gosto de amadores. De repente, Scataste mudou a direção de sua corrida em direção à área que ela mencionou antes. Runas começaram a brilhar intensamente em sua lança e, no meio do caminho, seu cabelo começou a ficar branco como a neve. Sua pele ficou muito mais pálida do que o normal e o frio da condessa que controlava o gelo se espalhou por todo o submundo grego. Scataste não perdeu tempo. Ela estava lidando com deuses aqui. Então ela se transformou na forma perfeita de Conde Vampiro e assumiu a posição de lançar sua lança enquanto murmurava para si mesma. Perfuração celestial. No momento em que essas palavras foram ditas, as runas em sua lança começaram a girar em alta intensidade, emitindo um brilho ainda mais ameaçador. No instante seguinte, ela lançou a lança. Todo esse processo aconteceu em milissegundos e, antes que os inimigos percebessem, uma lança brilhando em um vermelho ameaçador já estava vindo em direção a eles. Especificamente em direção à cabeça de um certo ser, a personificação da morte. Thanatos, a voz de Hipnos foi ouvida. Mas Thanatos não teve tempo de reagir, ele ficou completamente atordoado. Em menos de um piscar de olhos, ele já estava olhando para a ponta da lança perto de seu olho e, quando a lança perfurou seu crânio, tudo o que sentiu foi medo, algo que alegou nunca ter sentido antes. A lança atravessou a cabeça de Thanatos, fazendo-o desaparecer da existência. No momento seguinte, as reações ao que Scataste acabara de fazer começaram a ocorrer.
Vários sons estrondosos retardados foram ouvidos, e o chão à frente deles se abriu. No momento seguinte, ocorreu uma explosão e uma montanha literal de gelo foi criada no horizonte, alterando completamente o bioma do submundo grego. Santo! Afrodite arregalou os olhos diante daquela cena, e foi nesse momento que todos os seus pensamentos anteriores sobre os Katash foram destruídos. A mulher diante dela não era apenas uma mortal. Ela foi uma das poucas pessoas que alcançou o nível de grande mestre em uma arte marcial, algo que nem mesmo os deuses especializados em artes marciais conseguiram. Ela era Katash Scalet, a vampira feminina mais forte, mestre do maior gênio nascido nesta época, uma caçadora de deuses, um título concedido apenas aos mortais que conseguiram matar um deus. Não admira que Victor seja tão obcecado por ela, Afrodite pensou. Se perguntada por qual das esposas de Victor ele estava mais obcecado, Afrodite responderia sem hesitação que era Katash. A mulher mais velha simplesmente ressoava tão bem com ele, como se ambos existissem na mesma frequência, complementando-se. Thanatos. Hipnos e Nêmesis gritaram em estado de choque, olhando para o corpo de Thanatos. Katash ergueu a mão e, no momento seguinte, a lança que ela havia jogado voltou para sua mão em alta velocidade. Agora, você acredita em mim, Afrodite? Katash olhou para ela com um olhar capaz de congelar até o núcleo de um planeta. Afrodite saudou militarmente. Sim, senhora. Claro, eu acredito em você. Nunca duvidei de você desde o começo. Katash revirou os olhos e ignorou a deusa. Embora impressionada com o que acabara de presenciar, Morgana não perdeu de vista o seu objetivo. Desde o início, ela observava Nyx. Por um momento durante a caminhada, ela virou a cabeça. Não prestei atenção porque pensei que ela estava olhando ao redor, mas ela já havia localizado os três deuses muito antes de nós. Os olhos de Morgana emitiram uma radiação pura e ameaçadora. Ela estava pronta para usar todo o seu poder a qualquer momento. Você fez um bom trabalho notando-os e até derrubando um deles, mas você escolheu o deus errado, Katash. Você não pode matar a própria personificação da morte. Quando Nyx terminou de falar, um pilar de pura escuridão mórbida emergiu do corpo de Thanatos. Devido aos encantamentos anti-deus em sua lança, esse ataque poderia matar permanentemente qualquer outro deus, mas não a personificação da morte. Para matar Thanatos, você precisaria apagar sua existência com o conceito de fim ou destruir sua alma com o conceito de alma, um poder semelhante ao que seu marido possui. Assim que Nyx terminou de falar, o corpo de Thanatos levantou-se do chão. Katash estreitou os olhos ao perceber que ele não havia sofrido nenhum dano. Até mesmo meus encantamentos de envenenamento, sangramento, falência de órgãos, destruição óssea, maldições enfraquecedoras e rastreamento foram completamente eliminados. É como se toda a sua existência tivesse sido reiniciada quando ele foi derrubado, pensou Katash. Irmão. Às vezes, odeio seus instintos, disse Thanatos enquanto olhava para Hipnos. Eu ouço isso muito. Hipnos assentiu e perguntou, enquanto olhava para o grupo de invasores, e agora, o que fazemos? Nada. Vocês irão para casa como bons filhos e não atrapalharão a mamãe. Os três arregalaram os olhos quando Nyx simplesmente apareceu no meio deles e disse, diga a Perséfone para procurar um vibrador para brincar em outro lugar. A mulher ingrata não sabe valorizar quem ajudou no início. Ela resmungou no final. Os três estavam cobertos por um véu que parecia ser o céu noturno e, no momento seguinte, estavam no castelo de Perséfone. Caramba! Eu odeio quando ela faz isso. Nêmesis rugiu. De volta a Nyx, a deusa da noite bateu palmas e assentiu com satisfação. Ela olhou para as mulheres e falou, devemos continuar. Naquele momento, todos entenderam por que ela era chamada de deusa primordial. O único que conseguiu observar o que Nyx fez foi Katash, e isso porque ela estava acostumada a lutar com Victor, que lutava em alta velocidade. Pela maneira casual como ela fez tudo, posso dizer que ela pode ir ainda mais longe, e como ela está em seu território, esse poder deve ficar ainda mais forte. Katash sorriu levemente, revelando seus dentes afiados. Parecia que a viagem seria muito mais interessante do que Katash pensava inicialmente. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 779. Mudei de ideia. Entendo. Então foi como eu esperava, disse Perséfone.
Sim. Nix estava com o grupo do Rei Demônio, mas pelo que pude ver, eles não são necessariamente aliados, mas sim como se estivessem perseguindo um objetivo comum, respondeu Thanatos. Perséfone permaneceu em silêncio por alguns segundos enquanto pensava, o que Nix está planejando desta vez? Ela sabia muito bem o quão manipuladores os deuses primordiais poderiam ser. Ela já havia sido vítima dessa manipulação. Felizmente, a tentativa de Nix de manipulá-la foi completamente inútil devido à falta de previsão de Nix, pensando que ela não ganharia muito poder. Ao receber este relatório de Thanatos, ela só percebeu que Nix estava manipulando esse grupo de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, ela acreditava que este grupo não seria tolo o suficiente para cair nos truques de Nix. Afinal, Afrodite estava lá. E apesar de não gostar da mulher por vários motivos, ela sabia muito bem que Afrodite não era burra. A deusa da beleza, desejada por todos, poderia ser tão manipuladora ou até pior que os deuses primordiais. Afinal, ela tinha seu encanto para influenciar a mente de todos. Pensando nisso agora, talvez fosse Afrodite quem estava manipulando o grupo. Talvez fosse uma tarefa fácil para Afrodite. Poucos seres tinham a capacidade de resistir ao seu feitiço e, de acordo com o que ela ouviu de Thanatos, o grupo atual não possuía esse tipo de habilidade. Talvez apenas Nix tenha essa capacidade, mas ainda é discutível, pensou Perséfone. Até mesmo o segundo progenitor provavelmente estava sendo controlado por ela. Perséfone balançou a cabeça de um lado para o outro. Por que estou me importando de novo? Ele deixou claro que me odiava. Se ele está sendo controlado ou não, é problema dele, não meu, ela zombou. Se era Afrodite ou Nix quem controlava este grupo, no final, não importava. Era fato que esse grupo era bastante perigoso, principalmente o mortal, Scatash Scarlet. Apenas ouvindo a descrição de Thanatos sobre seu ataque e o novo bioma que se formou no horizonte, ela pôde compreender a magnitude da força daquela mulher. E durante essa explicação, Perséfone nunca imaginou que veria uma pitada de medo na própria personificação da morte. Era uma sensação pequena, mas definitivamente existia ali. Se esse ataque tivesse sido infundido com o conceito de fim ou o conceito de alma que eu exerço, eu teria perdido um subordinado muito competente. Perséfone decidiu que não arriscaria enviar quaisquer outros seres para este grupo, seria contraproducente. Ela escolheu usar uma abordagem mais sutil que havia sido discutida anteriormente com Hecate. Mãe, seu pedaço de merda, eu vou te matar. O grito de Nêmesis quebrou a atmosfera silenciosa junto com uma explosão ensurdecedora. Thanatos e Perséfone se entreolharam por um longo minuto antes de suspirarem simultaneamente. Você pode cuidar dela desta vez? Perséfone perguntou. Receio que isso seja impossível. Nêmesis foi banida da vista de minha mãe como se ela fosse uma criança pequena, e isso só a deixou ainda mais furiosa. Thanatos guardou para si o fato de que também sentia uma leve raiva de sua mãe. Bom, pelo menos faça com que ela pare de destruir meu castelo, ou terei que puni-la, ordenou Perséfone. Isso é fácil de fazer, concordou Thanatos, saindo imediatamente da sala do trono. Observando a partida de seu subordinado de maior confiança, Perséfone suspirou e recostou-se em seu trono. Espero que Hecate tenha sucesso em sua missão. Ela murmurou. Enquanto Perséfone lidava com seus próprios problemas no submundo grego, Victor estava conversando com uma árvore do mundo. Entrando em uma discussão mais profunda com Aurora sobre a aliança, Victor não viu desvantagens em se alinhar com ela. A única coisa que ele deveria fazer era proteger o planeta dela no caso de uma invasão. Em troca, ela o manteria informado sobre tudo o que suas irmãs lhe diziam e até ensinaria a Roxane a ser uma árvore do mundo melhor porque, atualmente, ela era um fracasso como árvore do mundo. Essas foram as palavras exatas de Aurora. Esse comentário sem tato fez Roxane estreitar ligeiramente os olhos, sentindo-se um pouco irritada. Ter suas habilidades questionadas era bastante irritante, mas como estavam tendo uma conversa importante, Roxane decidiu não deixar seus sentimentos interferirem. Felizmente, ela não precisou dizer nada porque seu marido fez isso por ela. E ele poderia ser mais protetor e perigoso do que a própria Roxane. Oh, por que você acha que ela é um fracasso? Victor perguntou com um brilho nos olhos que causou arrepios na espinha de todos. Aurora engoliu em seco e escolheu as palavras com cuidado.
Ela não está utilizando seus poderes adequadamente. É compreensível. Afinal, ela nunca teve contato com sua irmã de seu planeta, então nunca lhe ensinaram como usar esses poderes corretamente. Mas as árvores do mundo não adquirem esse conhecimento como os dragões. Sim, eles adquirem. Mas é responsabilidade da árvore mundial da positividade ensinar sua irmã, que nascerá logo depois dela, para que o equilíbrio do planeta seja mantido. É um dos nossos deveres. Por que você acha que Ari está sempre comigo? Victor e Roxane olharam momentaneamente para Aria, que estava olhando para as nuvens como se estivesse contemplando algo muito interessante. Depois voltaram sua atenção para Aurora. Victor conseguia entender o argumento de Aurora. Simplificando, quando Roxane conheceu Victor, ela se desviou de seu curso natural e cresceu sem o bom senso que uma árvore do mundo deveria ter. Esse bom senso deveria ser ensinado pela árvore mundial da positividade, que era reverenciada pelos deuses anciões de Nightingale. Só de pensar em Roxane caindo nas mãos dos Elder Gods fez o sangue de Victor ferver. Mesmo que nada fosse mostrado externamente, seus sentimentos possessivos corriam soltos dentro dele. Roxane, que estava por perto, sentiu essas emoções e sorriu docemente. Sempre foi um prazer para ela sentir os sentimentos de Victor por ela. Isso mostrou o quanto ele a valorizava. Roxane, o que você acha? Victor pediu a opinião de Roxane. Afinal, ela era uma das partes envolvidas na conversa. E esta simples pergunta fez com que o já querido coração de Roxane experimentasse uma onda de intensa alegria. Essas pequenas considerações e atenção de Victor fizeram com que ela se revirasse, alimentando ainda mais seu desejo de levá-lo para o quarto e se envolver em atividades noturnas. Evitando deixar seu sorriso crescer, ela respondeu internamente: acho uma boa ideia. Apesar de ser chato vê-la duvidando das minhas habilidades, não nego que não sou muito proficiente no uso dos meus poderes. Afinal, tive que aprender tudo sozinho. Victor assentiu interiormente ao ouvir as palavras de Roxane, sabendo exatamente do que ela estava falando. Durante seus 700 anos de treinamento, ele frequentemente ajudou Roxane com dicas sobre como controlar sua energia. Embora fossem dicas bastante básicas, pois ele não entendia exatamente como ela se sentia. Para colocar em perspectiva o quão diferentes eles eram em termos de energia, era mais ou menos assim. A energia de Victor era do tamanho de um planeta do tamanho da Terra, enquanto a energia de Roxane era como uma estrela do tamanho do Sol. É claro que este foi apenas um exemplo rudimentar para demonstrar quão diferentes eram as capacidades de produção de energia de Roxane e Victor. Afinal, nenhum deles tinha energia suficiente para se igualar a uma estrela no universo. Com o acordo de Roxane, Victor aceitou perfeitamente o acordo. Muito bem. Quando Victor estava prestes a aceitar o acordo, Vulco interrompeu. Espere. Durante toda a conversa, não ouvi onde os lobisomens se encaixam neste acordo. Vulco não se importava se estava interrompendo Victor ou não. Como rei, ele precisava priorizar o seu povo. Ao perceber que este acordo não se aplicava necessariamente a Samar, decidiu intervir. Taz e Maya bateram palmas no rosto e suspiraram em uníssono, testemunhando o comportamento de Vulco. Eles se perguntaram por que ele não poderia ser um pouco mais paciente. Eles entendiam perfeitamente como ele se sentia, mas ao mesmo tempo sabiam que teriam diversas oportunidades de entrar no acordo através de conversas privadas ou mesmo de um acordo direto com Victor, que faria todo o trabalho. O fato de Vulco estar apressado em interromper uma negociação entre dois seres importantes não foi apenas rude, mas ofensivo. Pessoas morreram por menos do que essas ações e sabiam que Victor não era tão indulgente quanto o parecia durante a negociação. Victor estreitou os olhos perigosamente para Vulco. Ele não gostou de ser interrompido. E a atitude de Vulco apenas cimentou ainda mais o seu destino. Ele será substituído. Victor não o mataria. Ele não era um vilão mesquinho. Ele simplesmente iria destituí-lo de sua posição e entregá-la a alguém mais competente. Vulco poderia ser apenas um guerreiro do reino, lutando e morrendo por seu país. De qualquer forma, Victor já estava planejando fazer isso, como rei de um país. Se você pensar bem, de certa forma foi uma promoção, certo? Afinal, Vulco não apresentava qualidades de monarca, mas sim as de um soldado impensado. Pelo menos agora, ele estaria em uma posição apropriada às suas habilidades. Novelusb.com Roxane olhou para Vulco com um pouco de simpatia. Nunca é uma boa ideia irritar meu marido.
Com seu humor caótico, ele pode realizar ações que prejudicarão a vítima de sua raiva e deixarão felizes todos ao seu redor. Ou realizar ações que prejudiquem a vítima e todos ao seu redor. Em qualquer caso, é um facto que a vítima da sua raiva terá um destino ruim. Pelo menos neste caso, as ações do meu marido resultarão num resultado favorável. Para os lobisomens, é claro, não para Volk. Volk Fenrir, diga-me, você é estúpido. Esqueça. Foi uma pergunta retórica. Victor balançou a cabeça, desapontado. Respondendo à sua pergunta, sim, os lobisomens não fazem parte deste acordo. Isso é. Antes que Volk pudesse dizer qualquer coisa, Victor continuou. Pelo menos não inicialmente. Como responsável por toda essa negociação e responsável por basicamente fazer todo o trabalho, após a conclusão da conversa com Lady Aurora, os monarcas lobisomens viriam até mim em algum momento no futuro para fazer um acordo. Você tivesse mais paciência e melhor previsão, você teria percebido isso. Mas há uma razão pela qual é sempre Taza quem é responsável por esses tipos de acordos, certo? De uma forma mais sofisticada e educada, Victor o chamou Volk de idiota incompetente, algo que todos, inclusive o próprio Volk, perceberam. Victor recostou-se em seu trono e falou em tom entediado. Inicialmente, os lobisomens deveriam aderir ao acordo após a conclusão de minhas negociações, mas mudei de ideia. Essas palavras fizeram Mai e Taza regalarem os olhos. Os lobisomens não participarão deste acordo. Não até que um líder apropriado seja escolhido como o alfa de todos os lobisomens. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 780, um grande mal-entendido. Em poucas palavras, Victor afirmou que Volk deveria ser substituído. Ele aproveitaria a oportunidade que o próprio Volk apresentou para pressionar os lobisomens. Ora, o Volk podia não ser muito eficiente nas negociações, e isso era normal, afinal, as pessoas tinham seus pontos fortes e fracos, mas ele também não era completamente estúpido. Ele entendeu muito bem o que Victor estava insinuando e não gostou. Nem um pouco. Rangendo os dentes, ele tentou controlar o tom de voz. Rei demônio, você não pode fazer isso. Volk estava prestes a dizer que este era um assunto relacionado aos lobisomens, mas foi interrompido por Victor. Sim, eu posso. E eu vou. Meu acordo com Lady Aurora está completo. Protegerei Samar de qualquer possível invasão, e quando digo Samar, quero dizer o planeta, não seus habitantes. Contanto que o planeta permaneça intacto e haja vida selvagem, não há problema, certo? Victor perguntou a Aurora. Sim, Aurora respondeu. Do ponto de vista de Aurora, desde que seu planeta não estivesse ocupado por esses invasores e não fosse irreversivelmente danificado, ela estaria perfeitamente bem. Os lobisomens ao seu redor arregalaram os olhos ao ouvir as palavras de Aurora. Por que surpresa? Victor perguntou, confuso. Você realmente achou que Aurora e Fenrir estavam do seu lado? Pelo silêncio que se seguiu, era óbvio que todos pensavam assim, até mesmo Taza. E as pessoas me chamam de arrogante. Victor riu divertido. O que há de tão engraçado, rei demônio? Victor riu ainda mais ao ver a explosão de emoções de Volk. Ele passou alguns segundos rindo até explicar. A árvore do mundo é uma entidade que sustenta o planeta. Se encontrar numa situação em que tenha de escolher entre proteger o planeta e os seus habitantes sencientes, escolherá sempre o planeta. Esse é o seu trabalho, seu instinto mais profundo. O facto que você não entende algo tão básico me fez rir. O que? Ignorando o choque, Victor continuou, seres sencientes morrerão, e daí? Em alguns milhares de anos, outros seres sencientes poderão vir a existir com a interferência dela ou através da evolução natural, assim como qualquer planeta habitado por uma árvore do mundo. Quando ocorre um evento de extinção em massa, não é o planeta que sofre, mas os seres sencientes que nele habitam. Da perspectiva do planeta, isso não importa muito. Pelo menos, isso é um fato para a árvore mundial da positividade. Pois na árvore mundial da negatividade, é um grande inconveniente não ter seres sencientes porque eles são sua principal fonte de nutrição. Victor falou enquanto olhava para Ari. Ari olhou para Victor e sorriu gentilmente. Para Victor, aquele sorriso era muito doce, como uma criança sorrindo ao ver algo lindo, mas para todos ao redor, aquele sorriso era bastante assustador. Mas não é como se a ausência deles fizesse diferença. Afinal,
Isso apenas faria com que ela experimentasse um desenvolvimento ligeiramente atrasado. As palavras duras, mas honestas, de Victor deixaram todos simplesmente em silêncio, em puro choque. Claro, o mesmo pensamento se aplica a Fenrir, mas de uma forma mais exagerada. Fenrir abriu um olho, olhou para Victor, bufou e voltou a dormir. Fenrir pode ter uma ligação com todos vocês, mas isso só se aplica à família dele, Taza. Todos os outros habitantes podem desaparecer durante a noite, e isso não o afetaria. Claro, mas isso é apenas porque ele vê todo o planeta Samar como seu território, não por sentimentalismo. Volk começou a falar. Mas isso é como um fera. Victor completou a frase. Grrr. Fenrir rosnou ao ouvir o nome. Ele odiava essa palavra, pois Odin sempre se referia a ele dessa forma. Sim, de fato. Você não está errado. Victor se levantou e caminhou até Fenrir, então começou a acariciar a cabeça do lobo, que havia retornado à sua forma original em algum momento, mas era muito menor do que antes. Mas, ao mesmo tempo, você está errado. Victor riu levemente ao ver o rosto feliz do lobo. Fenrir não é uma fera. Ele é um ser senciente. Mas, ao mesmo tempo, ele é selvagem e primitivo em sua natureza. Ele não entende o sentimentalismo, ele não entende coisas complicadas como nós. Mas ele entende o companheirismo. Todos vocês o ajudam de alguma forma, e é por isso que ele os protege. E quando digo todos vocês, quero dizer Taza, Volk, eventualmente, o próprio Thomas. Por causa de suas ações simples, ele abençoou você e permitiu que você vivesse em seu território. Quando Taz e Volk ouviram essas palavras, lembranças de ambos ajudando Fenrir no passado, quando ele foi ferido, passaram por suas mentes. Inicialmente, eles não sabiam que o lobo era Fenrir. Foi só depois que ficou mais saudável que ele os abençoou e começou a viver com eles. As palavras de Victor os despertaram de um grande mal-entendido que sempre tiveram. Fenrir não era seu protetor, ele estava simplesmente permitindo que seres vivessem em seu território. Mas se ele decidisse mudar de ideia, toda a civilização que eles construíram desapareceria da existência. Esse pensamento causou um arrepio terrível na espinha dos lobisomens. Foi por isso que ri quando chamei você de arrogante. O fato de você não ter entendido algo tão básico me surpreende. Aurora, Aria e até mesmo Roshani não disseram nada que discordasse das palavras de Victor. Afinal, ele estava completamente correto. A própria Roshani se importava profundamente com as esposas de Victor e as tratava como irmãs, mas como uma árvore do mundo. Seu instinto primário quando confrontado com um perigo iminente seria proteger seu planeta. E quem era seu planeta? Era o próprio Victor, onde seu corpo principal residia atualmente. Ele era seu planeta, seu porto seguro, então ela sempre priorizaria a segurança dele sobre o resto. Pode parecer cruel, mas era assim que funcionavam os seres chamados árvores do mundo. Com os esclarecimentos dados, Victor olhou para a linda egípcia de pele couro chocolate e olhos verdes, uma mulher de beleza exótica. Taza Fenrir. Sim. Você tem minha posição sobre este assunto. Até que um líder competente surja entre os lobisomens, meu acordo de proteção se aplica apenas ao planeta. Essencialmente, o que Victor estava dizendo era que se um invasor chegasse amanhã e ele não estivesse aqui, o problema seria dos lobisomens. Ele protegeria o planeta e apenas o planeta, seus habitantes não tinham nada a ver com ele. Vendo que todos entenderam suas palavras, Victor assentiu satisfeito e se virou. Hassan, venha comigo. HU? O homem começou a flutuar em direção a Victor e ficou surpreso por não poder fazer nada a respeito. Durante um ano inteiro, você é minha propriedade. Vou usá-lo até você desmaiar de exaustão. Hassan odiava admitir, mas ficou um pouco envergonhado com as palavras enganosas de Victor. O rosto de Victor se contorceu de desgosto. Pare de ter pensamentos sujos. Estou falando de treinamento. Eu não balanço desse jeito. Hassan exerceu o seu direito de permanecer em silêncio. Ele sentiu que se falasse agora, apenas cavaria ainda mais sua própria cova. Ele simplesmente emitiu um simples aviso. Vou treinar quem você quiser, mas voltarei regularmente a Samar ou em caso de emergência. Uma vez por mês para uma visita e, em caso de emergência, você pode retornar permanentemente. Victor não impediria um guerreiro de defender seu povo. Isso é aceitável. Hassan assentiu. Roshani, Aurora,
Aria, vamos. Ok, querido. Roxane riu enquanto corria atrás dele. É? Eu também. Claro. Você é o novo professor que vai ensinar minha esposa, certo? De alguma forma, Aurora não gostava de ser reduzida a apenas professor, mas não estava errado. Ela suspirou e disse: Ok, eu também irei. Ela virou a cabeça para Aria e percebeu que sua irmãzinha havia desaparecido. Aria. Ela olhou em volta, confusa, procurando por Aria por perto, e viu que, antes que percebesse, Aria estava sentada no ombro de Victor. Quando ela chegou lá tão rápido, vendo o pequeno sorriso no rosto de Aria, uma veia saltou na cabeça de Aurora. Ok, era oficial, ela não gostava de Victor agora. Você é muito bom com crianças, hein? Roxane estreitou os olhos para Aria e segurou possessivamente o braço de Victor. Ela simplesmente gosta da minha abundância de energia negativa. Então, naturalmente, ela também gosta de você. Em outras palavras, você é uma irmã mais velha para ela. Victor sabia exatamente como apertar os botões de sua esposa. Irmã mais velha. Os olhos de Roxane brilharam. Correto. Eu sou a irmã mais velha. Posso assumir esse papel melhor do que Aurora. Ela disse enquanto batia no peito, fazendo com que seus amplos seios saltassem para cima e para baixo de um lado para o outro. Mais veias começaram a aparecer na testa de Aurora. Ela queria estrangular Roxane agora. Pare de tentar roubar minha irmã, vaca. Ela disse enquanto aparecia ao lado do grupo. HMPH, eu só ouço ciúme vindo de você, irmã mais velha. Ciúme, PFFTT. Por que eu ficaria com ciúmes? Minha figura é perfeita, perfeitamente equilibrada, muito diferente de você, onde tudo é desequilibrado. Aurora revirou os olhos. Diga isso quando seus seios fazem boing boing. Ou quando um homem dá um tapa na sua bunda, e ela estremece sedutoramente. Ah, me desculpe, esqueci. Você não tem um homem, mesmo que você sou tão velho. Coitadinho. Roxane falou com a mão na boca, com uma expressão de pena e superioridade. Cadela. Pista de decolagem. MHM, é bom ver que vocês já estão se dando bem, Victor disse enquanto acariciava a cabeça de Aria. Não estivessem. Ambos falaram em uníssono. HMM. Você vem também, Fenrir? Fenrir olhou para as mãos de Victor acariciando a cabeça de Aria e disse. Sim. HMM o que Victor assentiu e continuou andando. Por um momento, ele olhou para sua mão e pensou que sua mão era realmente divina, deixando até mesmo a besta do fim viciada em suas carícias. O poder dos deuses. Na palma da minha mão. Victor riu internamente de sua própria referência ao vilão icônico do filme do Homem-Aranha. À medida que o grupo caótico se afastava, Taza, Volk e Mai observavam a distância. Volk. Você é forte, isso é um fato. Sempre pensei que você fosse um bom rei, e ainda acho isso, mas... Você deveria ter ficado em silêncio e deixado Taza cuidar das negociações como de costume. Mas não. Você teve que interferir e agora nosso povo está em uma situação complicada. Maia falou com desdém no final e depois começou a caminhar em outra direção. Ligue-me se precisar de alguma coisa, Taza. Estou voltando para o meu clã. Preciso pensar no que fazer. Talvez com a ajuda da minha neta, eu possa melhorar um pouco a situação de Samar. Tudo bem, disse Taza. Quando Maia saiu, Volk virou-se para Taza. Taza. Não diga nada, Volk. Apenas não diga nada. Volk estremeceu ao ver o olhar frio de Taza. Era o mesmo olhar que ela costumava lançar para ele, mas ele sentia claramente a diferença agora. Antes, quando ela lhe lançou aquele olhar, ainda havia um toque de calor, mas agora restavam apenas indiferença e frieza. Eu preciso pensar. Taza se virou e começou a se afastar. No final, o único que restou no local foi Volk. Pela sua expressão, era evidente que ele estava profundamente perturbado e zangado. Muito zangado. Mas ele manteve essa raiva e decidiu procurar conselho. Eu preciso falar com Vlad. Ele lidou com aquele bastardo por muito tempo. Ele deve ter alguns bons conselhos. Foi humilhante pedir ajuda ao seu velho amigo, mas situações desesperadoras exigiam medidas desesperadas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.